nem sobre o que pode ter provocado. Desde 2010, temos pelo menos um museu pegando fogo no Brasil por ano, até atualmente, sendo o mais icônico dos incêndios o do Museu Nacional em 2018, com a total destruição do prédio central e perda de grande parte das coleções. A despeito disso, tanto o Museu Nacional quanto os outros atingidos pelos incêndios estão vivos e funcionando, ainda que avariados. Mas como pode um museu estar vivo? Como ele pode estar funcionando após a perda do prédio, das coleções? O que faz ele ser o que ele é? Afinal, o que é um museu? Estas e outras perguntas iremos responder no vídeo de hoje em homenagem ao Dia Internacional dos Museus. Olá e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Arqueologia e Pré-História. Eu sou Pedro Tolipan e hoje nós iremos falar do famigerado local de visita escolar, mas que ao mesmo tempo guarda segredos incríveis a serem descobertos por aqueles que ousarem mergulhar, os museus. Eu estou aqui com o Gildo José Santos, seja muito bem-vindo, Gildo, tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite. Gildo, você é museólogo pela Universidade Federal da Bahia e desde 2013 é museólogo do Museu Câmara Cascudo, certo? Isso mesmo. Gildo, a museologia, como é que você encontrou esse curso? Como é que você descobriu que ele existia e o que te chamou a atenção ao fazê-lo? Eu entrei em museologia pelo lugar comum, por incrível que pareça, porque eu tinha interesse em história da arte, tinha interesse em algumas coleções de alguns museus que eu visitava na cidade de Salvador e à época, as poucas viagens que eu fiz fora da Bahia. Só que quando eu entro num curso, eu descubro todo um outro universo, que o que para mim se limitava ao acervo e à coleção passa a ser toda uma disciplina científica voltada a estudar as relações humanas que são referenciadas por aquele acervo e uma disciplina voltada também ao desenvolvimento humano, ao desenvolvimento seja do ponto de vista social, seja do ponto de vista pessoal, a uma reformulação de olhares sobre a realidade que a pessoa vive a partir de uma visita crítica, de um olhar crítico sobre o museu. Então eu entrei de uma forma convencional, entrei pela porta do lugar comum e terminei encontrando lá dentro um outro mundo, que é esse mundo que eu tento honrar até hoje. Que sensacional. Gildo, e com relação ao trabalho de museólogo, como é que é a pesquisa museológica, principalmente? O objeto de estudo da museologia é uma relação que seres humanos estabelecem com um recorte da realidade que é eleito como patrimônio e digno de ser preservado. Tanto esse processo de eleição quanto as relações que se estabelecem depois desse processo de eleição é o campo de trabalho do museólogo. Tentando sistematizar, um objeto é eleito a um recorte, pode ser um recorte tridimensional, pode ser uma manifestação imaterial que é eleita como patrimônio museológico. Você tem a dimensão de preservar esse recorte, que é onde entra a salvaguarda, que é a documentação museológica e a conservação e o restauro. E você tem a dimensão da extroversão, da comunicação, que é onde entra tanto publicações sobre o resultado das pesquisas, onde entram as exposições, sejam físicas ou virtuais, onde entram as ações educativas, onde entram as ações culturais, todas em torno das relações que esse acervo suscita. Entendi. Então é uma área de pesquisa demasiado complexa e multifatorial, né? É uma área de pesquisa em que um museólogo não é especialista em tudo dentro da museologia. O museólogo tende a se especializar, porque como toda área do conhecimento, você precisa ter um caminho onde você vai dominar mais os instrumentos e procedimentos metodológicos, a teoria daquele dado recorte para você conseguir atuar com mais sucesso. Você tem a documentação museológica, você tem a questão da conservação de acervos, você tem a questão da pesquisa aplicada a um determinado acervo, a um acervo indígena, uma coleção científica.
Você tem a questão da educação museal. Você ainda tem a questão da teoria museológica, que a teoria é retroalimentada por essas pesquisas. Entendi. E nesse sentido, Gil, a gente fala de museologia, a gente fala com relação ao acervo, mas assim, é sobre o espaço, afinal ele dá nome à área, né? Como que surgem os museus? De onde eles vêm? Marco temporal é sempre complicado, ainda que vários teóricos, sabe? Porque o museu nasce do tempo das musas. Eu entendo todas as referências, todas as implicações, mas para uma pessoa que não sabe para que lado vai museu, ou qual é o papel de museu na contemporaneidade, eu acho que nós temos que ser mais objetivos. Museus como instituições abertas ao público e que oferece a esse público coleções expostas, acervos expostos, é um fenômeno pós-Revolução Francesa. Então, há a partir daí esse processo de museus, enquanto instituições abertas ao público e num primeiro momento centradas num acervo, parte daí. A partir daí a gente começa a analisar qual é o caminho desses museus. O museu sempre foi um campo de dominação. O museu era um lugar civilizatório, o museu era um lugar onde você imprimia o padrão de bom gosto, onde você imprimia um padrão de historicidade, onde você imprime um padrão de legitimidade. Então, o museu sempre teve um olhar de cima para baixo, sempre foi uma relação de poder. Não deixa de ser hoje, mas nessa trajetória, séculos XVIII e XIX, os museus legitimavam a realidade, nomeavam inclusive a realidade. Então, essas pessoas iam para o museu praticamente serem colonizadas por aquele pensamento. Nem tudo são flores e nem tudo são trevas. Vamos considerar que no século XIX museus são bem grandes centros de pesquisa. Museus tinham um lugar que as universidades têm hoje, nesse mundo em que nós vivemos. Se produzia teorias, e se produzia teorias não só a partir de acervos, a partir de pesquisas de campos, principalmente os ditos museus de história natural. Então tiveram um papel imenso na questão da ciência. A partir daqui a gente já vê que por mais que a gente retroceda, museu é lugar de coisa velha. Não, museu é lugar de ação política, e sempre foi. O museu sempre teve um papel nas relações de poder dentro de uma sociedade. Aí, quando chegamos ao século XX, a partir do pós-guerra, as demandas sociais começam a ser outros, questionamentos começam a ser outros. Inclusive, os movimentos na filosofia, na sociologia, na antropologia, começam a tomar outras direções para se adaptar ao mundo em confusão, ao mundo em que valores legitimados agora estão mais fragmentados. Outras parcelas da sociedade começam a querer ter voz e começam a querer ter campos de luta, campos de afirmação. Nesse movimento, os museus mudam juntos. E aí nós chegamos o que é um museu hoje. O museu é essa instituição híbrida, que é como Mário Chagas, um dos grandes teóricos da museologia no Brasil, coloca: museus são campos de disputa de poder, são campos de negociação de sentido. Entendeu? É resistência, é negociação, é dominação, toda uma questão dialética envolta nos museus hoje, que transforma eles num campo político ainda, num campo de ação política, mas num campo de ação política mais democrática. Num campo de ação política onde o olhar não é só de cima para baixo, onde você olha para os lados também, e você olha para cima também de uma forma crítica. Então, se a gente resumir uma trajetória que interessa a nosso momento de ação, uma trajetória menos teórica, a trajetória dos museus a partir da Revolução Francesa até o tempo que vivemos é mais ou menos essa. Entendi. E assim, como esse espaço de debate, disputa, diálogo, e você mesmo comentou que o museu ele era, em princípio, pegando a partir da Revolução Francesa, ele tinha uma perspectiva colonialista de colonizar as pessoas que entravam
nos museus, ou a perspectiva colonial que se tinha, né? E nesse sentido, como é que se dá essa mudança de perspectiva dentro dos museus do mundo? Como é que os museus lidam com esse processo de adaptação, com essa mudança de perspectiva de algo mais colonialista para algo mais inclusivo, democrático? Pressões sociais. Gostemos ou não gostemos, principalmente no tempo em que vivemos, a sociedade só muda se nós mudamos. E foram as pressões sociais que fizeram com que os museus tivessem que se adaptar a uma nova realidade, falando dos museus tradicionais, e fez com que surgissem várias outras tipologias de museus, que atendiam melhor a certos anseios sociais do que aquela tipologia de museu tradicional, que ainda estava muito presa ao grande museu colonizador, no nosso caso, o Museu Europeu, na época do Brasil Colônia, e em tempos mais recentes, museus europeus e americanos. Então, o museu tradicional no Brasil ainda estava muito preso àquela perspectiva. Então, são essas pressões sociais, são essas demandas sociais que fazem o campo da museologia se mover. Inclusive, a teoria museológica se move junto. As pesquisas no campo da museologia, e não só no campo dos museus, se movem juntos com essas pressões sociais. Então, a museologia começa a caminhar junto com essas novas demandas dos vários grupos sociais. Que pensar a sociedade como uma coisa monolítica não deixa de ser uma forma de legitimar certos tipos de dominação. Há vários grupos dentro de um tecido social. Então, a museologia e os museus, seja o museu tradicional, seja o ecomuseu, seja o museu de comunidade, precisam atender a essas demandas de todos esses grupos. Isso é sensacional. Isso também fala um pouco também sobre os museus de história natural, em que para dentro das ciências, como é que eu posso dizer, para dentro de um grupo de ciências que tem uma postura de distanciamento do seu objeto de estudo, acaba não percebendo que muitas vezes na hora da exposição você faz uma escolha política ao expor determinados aspectos da biodiversidade, da antropologia, sem você parar para pensar muito, né? A própria forma como você expõe, como você trata o objeto numa exposição, diz muito sobre como o museólogo e a instituição interpretam e lidam com aquela relação do objeto, não é? Quando a gente fala de ciência, não tem experiência de outros países, mas pelo menos no Brasil, parece que o Deus ciência se impõe. É como se a gente não pudesse fazer uma linha na história da ciência, na sociologia da ciência, na antropologia da ciência. É como se dentro dos locos que produzem o saber científico também não houvesse tensões, também não houvesse jogos políticos, também não houvesse concorrências de linhas teóricas, paradigmas que se impõem a outros que por motivos os mais variados, e aí só alguém que realmente estuda a história da ciência pode determinar. Então, quando a gente fala em museus de ciências, a coleção não está tão imune a esses jogos de poder que eu falei dos outros tipos de museus. E o interessante das coleções em museus de ciências é exatamente problematizar isso, coisa que raramente é feita dentro de um dito museu de ciências. Vamos à segunda parte que você toca. As exposições em certos museus de ciências são quase exposições autobiográficas. É quase o curador novamente tentando colonizar ali em outro momento, né, da história e em um campo insuspeito. Porque, pelo meu entendimento enquanto museólogo, uma exposição de ciência é uma exposição que deve promover a inclusão científica, a alfabetização científica, a divulgação das ciências. É uma exposição que deve chamar você para pensar sobre isso. É uma exposição que deve pegar uma criança de 5 anos, pegar um senhor não alfabetizado, ou pegar um cientista especialista naquela área e conseguir levantar questões para todos esses grupos. Um grande problema que eu vejo é coleções que são tratadas nas exposições da forma extremamente personalista do curador.
o que já é uma coisa problematizante. Eu tenho um grande amigo no MCC que usa um termo que eu gosto muito, é o tesão pela colonização do outro. Então esse tesão continua até nos dias de hoje. Então você pode observar que talvez esse olhar que você tenha para essas exposições de ciências que não atendem tanto, tenha nome e sobrenome. Isso é sensacional. E falando também dessa questão do jogo político, ele como mexe com a ciência, porque na verdade somos seres humanos, né? Somos seres extremamente complexos e dentro da nossa complexidade, a política, não no sentido partidário não, mas no sentido de mediação de conflitos humanos, né? Ela está em voga dentro da ciência, existem conflitos entre teóricos, entre pesquisadores, e às vezes não é nem questão de, tipo, a gente discorda sobre determinada hipótese ou sobre determinada ideia. Não, a gente discorda sobre como a gente interpreta o mundo, porque a forma como eu interpreto o mundo, antes do meu fazer científico, vai influenciar o meu fazer científico. E pensando nessa questão política, né, da mediação dos conflitos, você falou uma frase que sempre que eu ouço, principalmente depois de eu passar um tempo trabalhando no museu, me toca bastante, né? Que museu é lugar de coisa velha, lugar de coisa velha é no museu, né? Quem gosta de velharia é museu. Gildo, aí eu vou ter que perguntar 2 pontos, né? O primeiro, assim, o quanto isso fala da nossa política brasileira, da nossa percepção enquanto Brasil para com os museus, e o quanto disso também é difundido em outros países, né? O quanto outros países, outras culturas têm a noção de que o museu é lugar de coisa velha. Quando a gente fala, pela primeira questão, em acervo, em objeto de museu, a gente perde a dimensão de que o acervo museológico é um construto. Ele ganhou a categoria de acervo museológico porque foi retirado da realidade, onde ele tinha um outro status utilitário, simbólico, e quando ele entra no museu, ele vira um construto. Então ele não está ali estável. Ele está estável na aparência dele, mas ele vai mudando de lugar dentro do sistema de significação, a partir das pesquisas, a partir das exposições, que geram relatórios de avaliação, que geram relatórios de recepção de público, vão ganhando novos significados, vão tendo significados agregados. Então esse objeto no sentido epistemológico, se modifica. A gente se prende muito à coisa, ao que a gente pega. E o que está numa reserva técnica não é só aquilo que a gente pega. É aquilo que a gente pega e todo um universo de significações de que ele é portador. Aquilo é um documento. Como a arquivística e como as ciências da informação de uma forma geral trata o conceito de documento. Então você falar que é lugar de coisa velha, aquela coisa velha já teve tantas outras vidas e já ganhou tantos outros significados, que no mínimo uma pessoa que diz isso não domina a cadeia operatória de uma instituição museológica. Entendeu? Porque o museu ingressa, abandona uma vida anterior, e o objeto ingressa no museu, abandona uma vida anterior e começa uma nova vida. E uma nova vida em que ele está se transformando constantemente. Se você vai para um departamento de paleontologia de um museu, as pesquisas futuras estão modificando aquele acervo, porque estão acrescentando outras interpretações àquele acervo. E por isso aquele acervo é importante de ser mantido. Entendeu? O fóssil não é só a coisa que a gente pega. Quando o fóssil entra no museu, ele é um objeto científico e também um construto, porque ele vai continuar se modificando do ponto de vista simbólico à medida que as pesquisas sobre ele avançam, à medida que entendimentos antigos são refutados por novos entendimentos que o labor científico proporciona. Então, aí eu lhe pergunto, realmente existe coisa velha dentro de um museu? Não há. São as questões conceituais que a gente maneja tão bem em outras áreas, mas quando a gente ingressa no mundo do museu e no campo da museologia, a gente começa a operar com senso comum, com lugar comum. Aí você vê doutores especialistas, quando ingressam num universo que é estranho a eles, que é o universo dos museus e dos processos museológicos, eles continuam com o olhar viciado e abrem mão dessa cadeia operatória dos museus.
Então, coisa velha em museu é a última coisa que deve ter lá, porque a coisa velha já se renovou várias vezes do ponto de vista simbólico. Isso é uma coisa que, inclusive, pesquisadores, quando trabalham com coleções, ainda que seja fora de museus, deveriam também estar atentos, né? O objeto fisicamente não vai se transformar no mesmo, que ele vai decair, ele vai ser analisado de diversas formas, mas o significado sobre ele também. E aquela coisa, a gente pensa muitas vezes em, no caso para arqueologia e para paleontologia, a gente pensa no fóssil, em um artefato arqueológico, a gente pensa como algo imutável, como algo representante de um processo científico. Mas a gente também não para perguntar o quanto esse processo científico está envolto em questões políticas. E eu falo isso por conta do Ubirajara, que foi traficado para fora do Brasil. Não é apenas um fóssil. Agora ele contém não só a história do dinossauro que morreu, que tinha penas, mas ele também fala de um local e de uma disputa de poder político e social que ainda perdura até hoje. E que, tecnicamente, ou a gente procura evitar, né, no mundo que a gente não quer mais essa política colonialista, né? Então, assim, é um olhar que eu acho que é interessante. Gildo, e com relação a essa questão do uso político de museus, em alguns momentos, quando você falou com relação aos museus, logo após a Revolução Francesa, você comenta sobre o seu local de legitimar a realidade. Quais problemas um museu pode ter com esse tipo de retórica, de legitimar a realidade, principalmente quando ele é usado por grupos políticos com interesses escusos? Museus são instituições que têm poder de nomeação, que têm poder de legitimação. Então, quando um museu, em suas exposições, estabelece um determinado discurso, aquele discurso é tido como a verdade, aquele discurso é tido como a realidade. E os grandes museus históricos brasileiros, por muito tempo, adotaram esses discursos. Vou dar um exemplo mundano em um carnaval passado, onde se lida a Mangueira. A Mangueira conta a história do Brasil de uma forma totalmente diferente e de uma forma totalmente coerente com os grupos que fazem parte daquele recorte de olhar. A história que nós temos é sempre a história civilizatória dos grupos com maior capital simbólico, dos grupos com maior poder político, maior poder econômico. Então, o grande problema dos museus enquanto instituições que legitimam a realidade é quando a gente estabelece essa via de mão única sem abrir outros olhares. Porque eu consigo estabelecer aqui todo um discurso de um ponto de vista dominante. Mas a partir desse discurso de um ponto de vista dominante, eu tenho que abrir galhos que me levem para outras possibilidades de análise da realidade. E isso vale para qualquer tipologia de museu. Museus de arte está valendo. Os ditos museus de ciências está valendo. Qualquer tipo de museu tem que abrir o olhar para outras tipologias. Você tem uma teoria científica, uma teoria que é predominante, né? Mas você tem outras teorias que foram refutadas ou parcialmente refutadas. Apresente-se aquilo ali de uma forma que o visitante consiga fazer uma leitura e saia com questões, nunca saia com verdades prontas. Porque museus são instituições feitas para provocar o questionamento. Porque a gente move uma sociedade quando a gente questiona nossa realidade. O grande papel de museus deveria ser esse, empurrar o ser humano para frente. Então, quando você chega com verdades prontas e trata aquilo como verdades e não como processos, e a ciência é um processo, você pode provocar esse tipo de efeito completamente desagradável, completamente desabonador da história contemporânea dos museus enquanto instituições de potência na modificação da realidade. Isso é negligenciado? E é esse cuidado que a gente tem que ter, é o tom e o discurso. E o tom e o discurso vem inclusive no tom e no discurso na eleição do que vai ser pesquisado. Na eleição das demandas, porque eu volto a dizer, museus são muito personalistas. Museus têm muito a cara de seus curadores e isso é um problema. Porque museu é uma instituição a serviço da sociedade e não a serviço dos seus curadores.
Certíssimo. Isso inclusive me lembra, já que você falou com relação a diferentes vozes que tem que dialogar dentro do museu, você me lembra o Museu de Astronomia do Planetário da Gávea, em que ele vai trazer não só a astronomia como a gente conhece, com telescópios, os planetas, etc., mas ele também tem, ainda que em menor parte, pelo menos da última vez que eu fui, que faz muito tempo, me perdoem, acho que tem 6 anos que eu não vou lá, mas que ele traz também aspectos sobre astronomia indígena e arqueoastronomia, em que outras populações, outras civilizações vão ter outras maneiras de olhar as estrelas. O caminho é esse, é exatamente isso que eu quero dizer, e é exatamente esse que tem que ser o caminho para um museu que queira se situar na contemporaneidade quanto relevante. Porque esses grandes museus tradicionais, desculpem a expressão, caga-regra, que legitimam situações que já estão sendo contestadas pela sociedade inteira, esses museus tendem a realmente ser lugar de coisa velha, mas a coisa não é o objeto, é o tratamento, é aquela cadeia operatória que o objeto recebe. Então a coisa velha, na verdade, é a metodologia, é o processo, não é o acervo. Sensacional. Gilda, a gente comentou aqui aquela coisa, né? Então, mergulhando aqui os nossos consumidores, gente, me ajuda, quem é que vê coisa na internet? Público. Obrigado, João Léo. Então, assim, como a gente mergulhou nessa questão de disputa de poder, relações de poder, vozes que dialogam sobre a realidade, né, com o nosso público, essa pergunta é um tanto polêmica, mas essencial, né? Como são as dificuldades de se trabalhar em museu no Brasil? Quais as políticas que existem ou inexistem para o atendimento, salvaguarda, manutenção, enfim, para a perpetuação dos museus no Brasil? Eu vou tentar ser justo. O museu vem de uma vontade de potência indescritível nos anos 2000, que é quando se começa a costurar os museus como questão de Estado, que é onde se começa a costurar o Estatuto de Museus, é onde surge o Departamento de Museus a nível de Ministério da Cultura, que depois vira uma autarquia que seria fundamental na condução desse rumo. É onde a diversidade de museus tem peso, é quando nós começamos a ganhar planejamento estratégico para o campo dos museus no Brasil, uma coisa inédita até então. Então poderíamos hoje ser um dos países no mundo com o campo de museus mais bem estruturado, mais atuante e mais bem recebido pela sociedade entre os países do mundo inteiro. O que acontece? Há rupturas políticas e depois de tudo que a gente tratou nessa conversa, a quem interessa museus? A que tipo de regime de governo interessam museus? Será que esses museus, como instâncias a serviço da sociedade, do seu desenvolvimento, e do ponto de vista educativo, do ponto de vista do despertar de consciência crítica, do ponto de vista do estímulo à autonomia na leitura da realidade, interessa a quem? Então, a depender do viés ideológico de cada governo que toma posse lá em Brasília, de cada gabinete, de cada presidente, o campo de museus foi morrendo mais um pouco. É projeto, não sou romântico do que eu me entendo enquanto cidadão político e do que eu me entendo enquanto museólogo, não vejo isso como negligência, é deliberado, é um projeto. Porque não é interessante essa instância de museus libertadores. A gente tem saudade dos grandes museus. O Museu Histórico Nacional contando a grande história da gloriosa nação brasileira, do ponto de vista do colonizador. A gente não quer aquele campo de museus que está ali na sociedade, no bate-bola, no bate-papo, para entender essa sociedade, para ajudar essa sociedade, para ser ferramenta para essa sociedade trabalhar o seu desenvolvimento. Então, o caos que nos encontramos hoje tem muito daí. E é coisa que, inclusive, minha solidariedade a meus colegas servidores públicos do IBRAM,
porque seguram a peteca, não deixam a peteca cair com pressão de todo lado. Mas é uma tragédia desenhada, planejada e anunciada. Não é um acidente o estado que os museus hoje estão no Brasil, que é um estado de completa planúria. Os que melhores se dão bem são aqueles museus que são construídos e terceirizados. Aí lá no meio do caminho tem um problema de contrato, tem um problema de licitação, aí o museu começa a sangrar. Como foi o caso do Museu de Arte do Rio, que foi por problemas absurdos. Entendeu? Como em outras áreas, até da cultura brasileira. O caso da Pinacoteca, em São Paulo, que é o absurdo do absurdo do absurdo que a gente naturaliza. Porque parece que aquilo não faz parte do nosso exercício de cidadania. É como se fosse uma questão menor. Então é planejado, inclusive é planejado até de perto da gente. Não é uma coisa só de Brasília, às vezes é uma coisa de muito perto. Às vezes é uma coisa que dentro da instituição é melhor destruir algo que não condiz com as minhas vontades e os meus desejos, para construir do meu jeitinho depois. Então o caos vem daí. E assim, nesse sentido, você falou de projeto, você já adiantou uma das minhas perguntas, mas eu acho que é válido pro público que saiba disso, que eu fiz um pequeno compilado, né? Vamos lá, como bem dito, né, Gildo falou com relação ao projeto e ele meio que adiantou uma das minhas questões, mas os dados são importantes para que vocês, o público, saibam, né? Um país que nessa última década perdeu 8 instituições científicas por conta de incêndios e fatalidades, levando em conta que 5 eram museus. O que isso diz para a gente, não só agora para a Gildo, mas para a gente como cidadão, sobre nossos projetos políticos, educativos, científicos? O que isso diz para a gente como nação? Fatalidades que, como o Gildo bem colocou, é projeto, é anunciado, e que a gente, por nos faltar muitas vezes uma visão crítica, analítica da realidade, a gente não vê. A gente vê como acidentes. Mas em uma década, 8 instituições, sendo delas 5 museus, é inegável que seja projeto. Ok, né? Depois do nosso sertralina, né? Para dar continuidade e continuar na luta, né? Gildo, puxando agora um pouquinho para o meu balaio do canal, da arqueologia e pré-história, como você, na sua formação de museólogo, e que você tem contato com outras instituições e espaços formadores de museólogos, como é que a história natural, as ciências são abordadas dentro desses museus? No campo de especialização ou no campo de preferência do museólogo, que querer trabalhar com museu de história, com museus de comunidade, museus de arte, museu de história natural, o quanto a gente tem de museólogos formados voltados para a história natural? Porque eu imagino que museus de história natural que vão carregar aspectos de paleontologia, zoologia, botânica, vão ter suas particularidades, né? Como é que você vê, assim, quantos alunos de museologia vão para quais tipos de museus ou para quais temáticas, né? A gente precisa fazer uma abordagem aí um pouco diferente. A museologia é um campo científico que conversa é uma ciência social aplicada. Ela conversa com outras áreas da ciência. Então a própria museologia é uma disciplina científica de fronteira. E sendo disciplina científica de fronteira, sendo uma disciplina com um caráter muito mais interdisciplinar, né? Porque as equipes são multidisciplinares, mas o trabalho precisa ser interdisciplinar. Num trabalho interdisciplinar, você precisa ter uma suprametodologia que consiga abarcar as metodologias de cada área do conhecimento que trabalham aqui para chegar ao resultado. E de outra forma você não chega ao resultado. Então o trabalho em museus tem esse desenho. O museólogo entra com o arcabouço teórico, metodológico e prático da museologia, mas ele trabalha com outros profissionais dentro de uma instituição. Ele trabalha, no caso de setores, com arqueólogos, com paleontólogos, com biólogos, entendeu? Com antropólogos. É esse trabalho, é essa ação interdisciplinar, onde essa suprametodologia consegue abrigar as metodologias específicas e chega a um determinado lugar que faz o lugar do museu. Então vai do interesse do museólogo.
Um determinado museólogo entra e tem normalmente ele já começou na graduação a fazer estágios voluntários, estágios remunerados, dentro de uma dada linha de museu, museu antropológico, museu arqueológico, um museu das ditas ciências naturais. Então é uma especialização dele. Ele se dirige para aquela área, mas sempre com o olhar da museologia, com o objeto de estudo da museologia, com o arcabouço teórico que permite a abordagem desse objeto, com a metodologia de abordagem desse objeto, que é um resultado das pesquisas desse objeto. O olhar é museólogo. Imagine um museu que tem esse objeto aqui e tem vários olhares que vão enriquecer a experiência da pesquisa desse objeto. É assim que funciona. Não há uma especialização. Você se especializa em alguma área da museologia. Ou você simplesmente é museólogo e buscou especialização em arqueologia. E buscou especialização em outra área. Mas não necessariamente o museólogo precisa ter uma especialização em paleontologia, em arqueologia, entendeu? Em biologia. Ele precisa somar o conhecimento e os métodos com o profissional da área para poder tratar melhor aquele acervo. Aquela velha história que ele disse, acervo é um construto. Ele precisa se somar outros profissionais para transformar aquele construto numa coisa mais robusta, do ponto de vista de índice de conhecimento humano. Justíssimo. Eu acho que, né, indo agora para a finalização da nossa entrevista, né, eu vou agradecer agora, mas agradeço de novo no final. Gildo, obrigado pela disponibilidade, está sendo muito boa a entrevista, né? Gildo, então assim, para finalização, assim, o que você recomenda de leitura, mesmo que seja bem básica, sabe, sobre museus, para gente que não é da área, para gente que quer ingressar na área, para gente que tem interesse em ter especialização na área, né, de leitura ou material audiovisual, o que você recomenda para a gente começar? Eu não recomendaria leituras, eu recomendaria alguns autores que foram autores fundamentais na museologia moderna no Brasil. Cristina Bruno, professora Cristina Bruno, Nossa Senhora, você ainda se apaixona pelo que está lendo. Porque é uma luta que ela tem de décadas e quando você aborda os trabalhos dela, você consegue entender todo o esqueleto da museologia. Você consegue realmente estar... É isso aqui que é essa disciplina científica chamada museologia. Mário Chagas dá um banho de realidade, principalmente sobre isso, sobre você pegar a coisa e dizer que é a coisa. Por isso, se é uma coisa velha, museu é lugar de coisa velha. Então, além de dar esse banho de realidade sobre o que ele chama a poesia das coisas, os outros olhares que você pode ter sobre as coisas e qualquer coisa, uma pedra, um fóssil, um artefato indígena. E ele ainda consegue entrar muito bem nessas questões das relações de poder em torno dos museus. Aí você tem vários outros, você tem Marília Cury, do ponto de vista da comunicação museológica. Ela trabalha muito hoje em dia com o que eu citei, com curadorias colaborativas, onde o grupo interessado vem aqui com um especialista para fazer a curadoria compartilhada. Não é o discurso sobre, é o discurso é o discurso com. E vários outros autores mais novos. Manuelina Cândido, ela foi muito importante para mim na questão do arrumar a estrutura da gestão museológica, que é a parte que talvez impedisse os incêndios acidentais, se tivesse um profissional mais especializado naquela função de gestor. Porque às vezes estão lá questões nevrálgicas, como o sistema de segurança, mas eu quero exposição, porque exposição é o que dá o holofote. Exposição é o que traz o holofote para mim, é o que traz jornalista. Sistemas de segurança são como construir esgoto, não rende voto para ninguém porque está embaixo da terra. Então, Manuelina Cândido foi muito importante para mim nesse sentido, da gestão museológica, do estruturar a gestão museológica. Inclusive, tem uma obra muito, muito didática dela, uma coleção da Fundação de Cultura de Santa Catarina. Então, seriam autores.
Em termos de vídeo, a produção em museologia é um mar que não tem mais fim. Nas últimas décadas, muita coisa produzida, não falta o que você achar. Você tem o programa Saber Museus, que é você ver os museus, mas você tem outros vídeos teóricos que entra no YouTube nada de braçadas, que você não vai ter a menor dificuldade de achar temas interessantes. Então é muito material à disposição, muito material em PDF, ninguém pode se queixar. No meu tempo a gente suava para achar algum material de museologia no Brasil. Hoje, num piscar de olhos, você quer fazer um projeto na área de museologia e está sem aquele livro na mão, se procura que consegue alguma coisa online. Então, o mar de informação em museologia está solto na internet. Vai dar vontade de quem quer procurar. Uhum. E Gildo, para quem quiser ir para essa área, fazer um mestrado, um doutorado na área de museologia, quais cantos que você conhece no Brasil? Evidentemente, Federal da Bahia para graduação, né? Mas tem pós-graduação também? A maioria das federais que tem curso de museologia já tem pós-graduação. E a Universidade de São Paulo tem programa de pós-graduação em museologia. O MAST tem programa de pós-graduação em museologia. Então não é tão difícil hoje no Brasil, não. Lembra daquele fruto que eu lhe disse da década de ouro de 2000 no campo de museus? Os frutos são esses que a gente está vendo. Quando eu fiz museologia, o Brasil tinha 2 cursos de museologia, Salvador e Rio de Janeiro. Hoje você tem cursos pelo país inteiro. Então, mesmo a nível de pós-graduação, você encontra com alguma facilidade. Que sensacional. Gildo, então assim, é isso, né? Gildo, muito obrigado, foi um prazer excepcional ter você aqui na Arqueologia e Pré-História. Espero que futuramente, se a gente tiver oportunidade e a pandemia deixar também, né, a gente possa se reencontrar novamente e talvez trocar mais ideias sobre outros aspectos da museologia e dos museus. A gente também nem falou do Museu Câmara Cascudo, que é o que você trabalha, acho que fica para um próximo vídeo, né, gente? Mas é ótimo ter um museólogo conversando com a gente da Arqueologia e Pré-História, que a maioria dos nossos acervos estão em museus. E muitas vezes os pesquisadores, inclusive o nosso público, às vezes não tem dimensão do trabalho dessa instituição, né, para além da pesquisa, de como é que lida com essas relações de poder. E, bom, você tem alguma última palavra que você gostaria de dar para o nosso público? Eu agradeço esse interesse de vocês, que inclusive a sensibilidade, não é preciso que um patrimônio como o Museu Nacional do Rio de Janeiro pegue fogo para a gente lembrar que o museu existe. E parece que na imprensa e no senso comum o museu continua sendo aquele lugar de coisa velha. Que o importante dessa abertura que vocês dão nesse canal é levantar a bola dos museus como ferramenta para desenvolvimento social, como ferramenta para empurrar essa sociedade para frente e desenvolver o senso crítico dessa sociedade através das práticas museológicas e dos acervos fabulosos que nós temos dentro de nossos museus, que são negligenciados inclusive pelo sistema escolar. Então tomara que isso tenha muitos frutos, porque os museus do Brasil merecem.